Então, vamos fazer uma prece de abertura rapidinho. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus. Jesus, nosso querido Divino Mestre, pedindo as bênçãos do Senhor, para que oriente os nossos propósitos, para que esteja conosco nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, pedindo para que os mentores dessa casa estejam conosco, os nossos mentores individuais, nossos anjos protetores, para que abençoe nosso dia, nossa semana, para que possamos sair daqui um pouco melhores do que quando nós chegamos, que os nossos orientadores estejam conosco, nos ajudando, passando todas as nossas atividades do nosso trabalho espiritual, do nosso trabalho material, e todos nós possamos receber as bênçãos divinas para que possamos ter um ótimo dia hoje. Com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Esse texto que eu trouxe para vocês é baseado nesse livro aqui do Vanderlei Oliveira, que se chama Mediunidade, a Cura da Ferida, ferida da fragilidade, tá? Então, o que acontece? Esse livro tem 250 páginas, eu fiz em 4 folhinhas aqui, em 1 hora, né, que eu vou ter que passar para vocês. Então, eu peguei 0,5%, 5% do livro. O livro é muito mais rico do que eu for passar aqui para vocês. Tá? Então, eu vou falar 5% só do que está no livro. Quem quiser obter esse livro aqui, ele é maravilhoso, ele fala especificamente de mediunidade. Então, a ideia não é falar aqui para vocês dos tipos de mediunidade. Mediunidade de psicografia, psicofonia, enfim, eu não vou passar isso aqui para vocês, porque isso aí vocês podem pegar no livro dos médiuns, nos livros de André Luiz, não é isso que eu vou passar para vocês. Essa não é a ideia, tá? A ideia não é... Eu não vim aqui para falar isso para vocês. Eu vim aqui para falar de outro assunto referente à mediunidade, que é a questão do médium em si, dos problemas, das dificuldades, da questão mediúnica, dos médiuns em si, das dores, dos dissabores, da questão do início da mediunidade, da questão da mediunidade em si, das dificuldades do médium. Por quê? O médium também fica triste, o médium também fica em dúvida, né, o que fazer, o que não fazer, na questão da mediunidade. Será que todos nós realmente somos médiuns? Então, às vezes, nós temos essas dúvidas, né, porque é fácil. A gente, dentro do espiritismo, as pessoas falam, todo mundo é médium. Será que é médium? Será que todo mundo é médium? Porque a gente tem como mediunidade básica, todo mundo fala, mediunidade é psicografia, psicofonia, tudo isso. Mas será que se resume só nisso? Todo mundo é médium? Né? Será que... Caramba, eu nunca tive... As pessoas perguntam, mas eu nunca... Que médium que é esse? Eu nunca recebi um espírito, eu nunca psicografei, mas será que eu sou médium? Alguém já ficou bravo na vida? Se ficou, é médium. Esses dias eu estava lá no meu trabalho e de vez em quando o pessoal faz uma reunião lá de evangélicos, né? E de vez em quando eu também participo dessa reunião de evangélicos. E aí estava lá uma reunião, fizeram uma rodinha lá, beleza, fui lá e participei e tal. Aí chegou lá a pastora, né, com camisa até aqui, saia até lá embaixo. Falei, eita, beleza, vou lá participar. E ela falou, não sei o que lá, começou a dar bronca em todo mundo. Eu falei, será que é para mim também? Bom, fiquei lá na rodinha participando, falei, bom, não sei se é para mim, né? Ela falou, você em São Pedro, que não sei o que lá. Eu falei, se for para mim, ferrou, porque Pedro era teimoso, negou a Cristo 3 vezes, né? E tinha pouca fé, porque foi lá andar na água e afundou. Eu falei, se for para mim... Aí ela falou, bom, eu vou conversar individualmente com cada um. Eu falei, eita. Aí foi lá, conversou comigo, falou um monte. Eu falei, gente... Ela está mediunizada, essa mulher, não é possível. Ela pegou na minha mão assim, deu um tranquinho assim, falei, gente, é a cigana. Meu, mas juro por Deus, era uma cigana que estava do lado dela. Mas você acha que eu vou falar para ela que era uma cigana? Lógico que não. Eu não vou falar para ela que era uma cigana, mas era uma cigana. Ela começou, falou um monte lá, me deu umas broncas e tal, porque médio bom é aquele que dá bronca, não é aquele que passa a mão na tua cabeça, né? Aí começou a falar umas coisas lá, falei, tá bom, sim senhora, tal, beleza. Eu nem argumentei nada, ela tinha razão no que ela estava falando.
Mas assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a mediunidade, ela passa para todas as pessoas, independente do vínculo religioso que se tem. Né? Pode ser no católico, pode ser... na Umbanda, lógico, na Umbanda é bem evidente isso, né? Pode ser no evangélico, no espiritismo mais ainda, mas afeta todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas. E não sou eu que vou falar para a mulher lá que ela estava com uma cigana do lado, porque ela pegou na minha mão, igualzinho uma cigana, como se estivesse lendo minha mão. E a mulher, ela é evangélica, com uma saia até aqui, com blusa até aqui, num calor de 30 graus, suando lá e com a Bíblia do lado. Né? E a cigana do lado dela, porque eu vi. Falei, mas tudo bem, beleza, ela estava lá, não sei o que. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso acaba afetando todas as pessoas, mesmo elas sem saberem. Então o padre, quando está lá fazendo, quando está lá dando, falando as coisas muito bem, aliás, muitas vezes ele está mediunizado, tem um espírito lá do lado, ele não precisa saber que ele está mediunizado, ou que tem um espírito do lado dele, dando as instruções, dando lá a orientação. Ele não precisa saber que ele está mediunizado. Ele não... tem um espírito do lado. Cara, ele não precisa saber disso, porque ele dando a palavra boa que ele tem que dar, não interessa ele saber ou não saber que ele está mediunizado, ou que ele está recebendo instrução de bons espíritos. Não interessa. O que interessa é a ação que ele está fazendo e fazendo coisas boas. Alguém tem dúvida que o padre Marcelo, ele faz as coisas maravilhosas que... Não, provavelmente não, porque ele tem bons espíritos do lado dele também que o orientam a fazer isso. Não só ele, vários outros também, evangélicos, católicos e assim por diante. Então eu trouxe aqui para vocês algumas questões que é da cura, a cura da ferida da fragilidade, que o Vanderlei Oliveira, que é um excelente médium, né, da doutrina também, que ele traz aqui algumas reflexões. É apenas 1 hora, então eu vou dar uma agilizada, né? Me pediram aí para seguir religiosamente a questão do horário, então eu vou dar uma agilizada nessa questão, tá? O que tiver escrito aqui, antes de qualquer coisa, antes de vocês darem bronca em mim, não é para todas as pessoas, não é para todos os médios, são alguns médios, tá? Então o Vanderlei não generaliza. Então acontece com alguns médios, antes que vocês deem bronca em mim e nele também, tá? Então ele fala o seguinte: a mediunidade é uma graça divina oferecida ao ser como possibilidade de redenção e ascensão a planos maiores de resistência. É uma graça divina, ou seja, a possibilidade de cada um de nós realmente termos a possibilidade de nos ajustarmos perante a lei divina. Ou seja, não é nada que faça, que fosse como uma obrigação da gente fazer. É uma graça divina para nos orientarmos referente à nossa vida, para que a gente consiga alguma coisa melhor, não só na questão mediúnica, mas nas nossas possibilidades internas. Diz aqui: até que se organizam os médios, nós temos traços sombrios de personalidades. Né? Parece forte, mas é verdade. Crises internas com alteração de humor. Alguém tem aqui? Não, né? Eu vou falar por mim, para dizer que... Né? Não, eu vou falar por mim. Eu tenho. Né? Eu tenho. Crises internas de alteração de humor. Eu tenho. E sombras na alma. Nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Me cobrem isso aí. Tá? E tem aqui uma coisa bastante interessante que ele fala... a difícil doença que o médium tem de combater a si próprio não é a vaidade. Muitos acham que é a vaidade, né? Não, o médico é vaidoso, essa coisa toda. Não é esse o principal problema do médium. Esse não é o principal problema, mas a falsa realidade criada sobre si. Né? Ou seja, às vezes há uma desconexão entre o passado dele e o presente, as coisas que ele tem que fazer na vida presente mesmo. Né? Muitas vezes ele traz em si um problema, não diria que é um problema, mas uma atribuição bastante complexa do que ele tem que fazer e uma realidade diferente daquilo com que ele gostaria que fosse. Então, uma responsabilidade de coisas que ele tem que fazer na vida atual, de uma mediunidade às vezes muito ostensiva, e uma vida às vezes que ele quer fazer diferente do que ele tem que fazer. Então, às vezes, ele cai nessa questão de falsa realidade sobre si mesmo, vinculado, às vezes, a um passado extremamente complicado dele, ou nosso, né? Vamos dizer assim. E ele fala assim: alguns desistem por esse motivo, essa dor de olhar para si mesmo. Essa dor de olhar para si mesmo, vamos entender que, às vezes, nós refletirmos sobre o que a gente está fazendo da própria vida. E aqui embaixo tem alguns questionamentos bem interessantes de nós que somos médios, mesmo aqueles que não têm mediunidade ostensiva. Como, por exemplo,
Por que regressei ao corpo físico? Qual o propósito de estar na vida material e qual minha missão pessoal perante a existência? Então, são questões que fazem que a gente reflita. Aí tá bom. Então, aí o médium fica perguntando, por que eu regressei ao corpo físico? Por que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? De repente ele fala, mas psicografia, psicofonia, eu tenho que ajudar aos pobres, eu tenho que distribuir cesta básica, eu tenho que distribuir fichinha, eu tenho que dar passe, mas o que eu estou fazendo aqui? Ao mesmo tempo eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, o que eu faço, o que eu não faço, tem minha família material que eu preciso cuidar. Qual o propósito de estar na vida material e qual a minha missão perante essa existência? E às vezes ele fica meio perdido nessa questão. Ou seja, eu trabalho mais a minha vida material ou a minha vida espiritual? O que eu faço da vida? Qual o percentual que eu faço entre uma coisa e outra? E às vezes realmente ele fica meio perdido nessa questão de fazer mais uma coisa e menos outra, né? E aí é uma coisa interessante que é sobre a percepção mediúnica da carência afetiva. Qual o médium que não tem carência afetiva? Todos nós temos carência afetiva, todos. Né? Ah, não, eu não tenho. Tem. Não vem falar que não tem. Né? E aí ele traz uma questão interessante, que ele coloca os velhos impulsos da alma abusadora retornarão na presente existência para serem reeducados. E quais são os velhos impulsos da alma? São situações que nós trazemos de existências anteriores, coisas mal resolvidas. Né? Às vezes mágoas, ressentimentos, impulsos negativos, coisas que a gente traz dentro da gente, a gente precisa resolver e não foram resolvidos nas existências anteriores. Isso traz dentro da gente, ele se vincula à realidade mediúnica. Então, às vezes, quando o médium de psicofonia, às vezes pode se confundir com uma orientação que está dando. E aquilo vai e acaba se confundindo com o próprio pensamento material daquele que está usando a psicofonia. Então, isso é interessante também. São impulsos que, às vezes, acabam atrapalhando até a relação. E ele diz o seguinte, com frequência confundirão a capacidade pessoal com a conquista afetiva. Ou seja, acaba sendo um bololô só, porque acaba isso interferindo em algumas questões. Ou seja, qual a minha capacidade pessoal que eu tenho de exercer a minha mediunidade com efetivamente aquilo que eu sou na atual existência, com aquilo que eu fui lá. Então, muitos acabam até desistindo por causa disso, porque acham que não tem a capacidade necessária para exercer algum tipo de mediunidade, o que é uma bobagem, porque não existe médium perfeito e ninguém é perfeito. Todos nós erramos, todos, não existe médium perfeito, só existe um, Jesus. O resto dos médiuns, todos são imperfeitos, erram, continuam errando e vão errar. Isso é fato. Isso é fato, assim como não existe casa espírita perfeita em nenhum lugar. Então existe uma grande ilusão das pessoas virem na casa espírita e achar que a casa espírita vai curar, vai resolver o problema das pessoas. Não vai, as pessoas elas veem a casa espírita como um caminho, 90% tem que vir das pessoas, não da casa espírita em si. A casa espírita é o caminho, mas quem tem que atuar efetivamente para se ajudar são as pessoas em si, né? E aqui ele fala o seguinte, os médios têm que buscar o trabalho ativo no bem, o exercício seguro e continuado na sua mediunidade, permitir a nutrição do alto valor, preenchedora, da pacificadora e motivadora. Essa questão do alto valor, ela também é muito importante, porque às vezes ele mesmo se desvaloriza. Quando vê, por exemplo, que às vezes tem um médium que ele acha que é mais importante que o outro, ou ele acha que não tem determinado valor na casa espírita, ou ele acaba se depreciando por algum motivo, quando na verdade todo médium tem o seu valor. Né? Então ninguém queira ser Chico Xavier, porque não vai ser, não adianta, não vai ser Chico Xavier. Cada um dentro do seu valor, dentro daquilo que lhe é competente, daquilo que veio fazer como atribuição no planeta. Ou seja, não pode se valorizar muito, mas também não pode se diminuir muito. É dentro da sua capacidade, dentro daquilo que veio fazer. Né? Então, se está dentro do Centro Espírita Redenção, veio fazer determinada ação, é aquilo que veio fazer, expandindo a sua capacidade mediúnica. Ótimo. Se quer trabalhar em outro lugar, que trabalhe em outro lugar, mas dentro da sua capacidade. Sem se desvalorizar, mas também sem se achar
que é muito mais do que aquilo que pode contribuir, que aquilo que pode dar. Ou seja, fazendo tudo dentro do seu limite, dentro daquilo que pode fazer. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas dentro de uma casa espírita, primeiro se achando coisa que não é, ou se diminuindo muito, tendo capacidade de fazer muito mais, e se escondendo, e acaba se escondendo. Né? Eu não posso fazer aquele trabalho lá de dar passe, eu não posso fazer aquele trabalho de dar aula ou de fazer uma palestra, eu não tenho capacidade. Não tem sim, tem capacidade. Né? Eu lembro a primeira vez que eu fui, estava numa outra casa espírita, não era nem frequentava o espiritismo, sei lá, 30 e tantos anos atrás, a pessoa falou para mim, você vai ter que dar uma palestra. Eu falei, não, eu não vou. Falou, vai, não vai, me jogou lá na frente e fui. Mas eu falei, aí fui, enfim, tinha que ir, tinha que ser, tinha que acontecer, e a coisa foi acontecendo, a coisa vai andando e você vai se alimentando, você vai se aperfeiçoando, você vai se ajustando com o tempo, e assim, você erra uma vez, erra duas, erra três, e vai continuar errando, mas é assim que acontece. Né? Então ninguém é perfeito, a gente erra, a gente continua errando todo dia, continua errando sempre, mas o esforço que a gente faz para que as coisas acontecerem, é isso que é válido para Jesus, é isso que é válido para o plano espiritual. E não quem fica de braços cruzados achando que não tem competência. Eu não tenho competência para dar um passe. Tem. Como não tem? Você tem energia. Às vezes as dores que a gente tem no corpo, eu estava vindo agora cedo, inclusive, é oriundo da excesso de energia que a gente tem de não contribuir para alguma coisa que a gente tem capacidade. Às vezes a gente tem muita energia no corpo e a gente não libera essa energia que a gente tem. Essa energia, eu tenho dor no corpo. Sim, mas eu preciso liberar essa energia. Liberar através das mãos, dando um passe de cura, num processo de desobsessão, sei lá, fazer alguma coisa para alguém contribuir. Não está falando aqui que você precisa receber um espírito aqui, que você precisa, sabe? Não é necessariamente isso, mas contribuir de alguma forma para ajudar o ser humano, para ajudar com que as pessoas se sintam melhor, que as pessoas se sintam mais felizes. Independente se é numa casa espírita ou não, pode ser em qualquer lugar, pode ser na igreja católica, no centro de Umbanda, pode ser na igreja evangélica, pode ser em qualquer lugar, pode ser no asilo, pode ser na creche, em qualquer lugar. Ou seja, acumula muita energia na gente, a gente acaba ficando doente e a gente precisa liberar essa energia, liberar. E aí isso também chama mediunidade. A gente acha que mediunidade é só incorporação, psicofonia e psicografia e pictografia. Não é isso. Mediunidade não é isso. Quer dizer, não é só isso, né? Pode descer. Estou dando uma corrida porque são 4 folhas, tá? Mediunidade e tristeza. Gente, assim, qual médium que não fica triste? Todo mundo fica triste, né? Pensou aquela coisa de tristeza. O médium fica triste? Claro que fica. Médium é ser humano. O médium também fica triste, né? Por que será que ele fica triste? Por uma série de circunstâncias, né? Então, ele coloca aqui, podemos reencarnar com a sensação de que nos perdemos de nós mesmos, né? E é uma sensação, mas não é oriundo da mediunidade isso, né? E nós vamos ver logo em seguida. Renascer médio é trazer consigo a missão de desapegar de todas as ilusões que criamos sobre nós, o encontro da verdade sobre nós, né? Então, é trazer uma missão de desapegar de todas as ilusões que criamos sobre nós, ou seja, desapegar. Nós não somos melhores do que ninguém, nós viemos aqui com uma tarefa, e essa tarefa é trabalhar para Jesus, trabalhar no bem, no amor e na caridade, sem nenhum tipo de vaidade. Mas você é bom. Não, quem é bom é Deus. Se Jesus falou isso, falaram para Jesus, quando Jesus estava sobre nós, vós é bom. Ele falou, não, quem é bom é meu Pai, não sou eu. Jesus falou isso. Não, você é bom. Não, eu não sou bom, quem é bom é Deus. Simples assim. Né? Sem nenhum tipo de coisa, sem nenhum tipo de vaidade. Nós estamos aqui para servir. Se Jesus veio para servir, nós também estamos aqui para servir. Sem esperar nada em troca. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não devemos esperar nada em troca. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Não, eu vou fazer para ganhar na Mega Sena. Não, esquece, não vai. Aí vou fazer para arrumar um namorado novo. Não, também não vai dar certo. Não é o caminho, não é esse. Ou seja, tem que fazer hoje, esquecer o que fez e continuar a vida fazendo, sem esperar que as coisas... vai esperar coisas boas amanhã. Não faça desse jeito. Faça por carinho e por amor. Só isso. E também não faça esperando que vai desencarnar e vai estar no nosso lar, porque pode se decepcionar.
Porque você só conhece o nosso lar, porque só leu o nosso lar, né? Não leu mais nada na vida, só leu o nosso lar e acha que só tem o nosso lar, né? Não, pode ser que você não esteja no nosso lar lá no futuro. Então tem essa também. Ah, eu vou estar no nosso lar. Será que vai estar no nosso lar? Você tem expectativa de que esteja no nosso lar. Não que isso se concretize. Existem milhares de outras colônias, centenas de outras colônias que você pode estar, não necessariamente no nosso lar. Não esqueça essa expectativa. Viva intensamente, com amor, trabalhe. Se estiver lá, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Porque você vai estar no lugar do seu merecimento. Se estiver no umbral por um dia, é lá que você merece estar. Nem que for por um dia, por uma hora, por um minuto, por 10 segundos, por 40 segundos. Não interessa, é lá que tem que estar. Porque Deus não erra de endereço. Deus não erra de endereço. Ah, eu estou aqui no lugar errado, eu não mereço estar aqui. Merece, merece, merece. Merece, merece, merece. Deus não erra de endereço, gente. Não erra de endereço. Deus é perfeito, justo e bom. Soberano está lá no livro dos Espíritos, questões de 1 a 3. Você vai lá e procura o que você acha. Tá? Diz ainda. Tá, renascer médium é desapegar das ilusões sobre nós mesmos, tá? Ou seja, uma das ilusões de nós mesmos é essa questão de perfeição, né? Que o médium não pode errar sim, o médium erra. Médium vaidoso tem que esquecer essa questão da vaidade, porque é igual a todo mundo. Tem médium que cai na mediunidade por essa questão de vaidade, que é uma extrema de uma bobagem, tá? Esquecer isso tem sido cada vez menos, graças a Deus, né? Essa questão, e não tem que ir por essa não, pode ser. Isso aqui é importante, ó. Aceitar, o médium tem que aceitar o que está fora de nosso alcance, é parar de conflitar com aquilo que não podemos mudar. Isso é muito importante, ou seja, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem condições de mudar, a gente tem que aceitar. Aceitar o que está fora de nosso alcance é parar de conflitar com aquilo que não podemos mudar. Eu até dei um exemplo, tratamento de saúde. Então tem um médium lá que está recebendo um espírito, vamos entender um espírito de cura lá, e o médium está vendo que está recebendo um espírito, e às vezes ele não pode efetuar a cura lá de um paciente lá que está lá. Então ele não pode falar claramente para ele, olha, não dá para te curar, não vou te curar, tal. E o médium tem que entender isso, né? Tem que entender que às vezes ele não pode ir além. E ele também não pode falar para o paciente lá que não pode falar aquilo. E ele tem que entender, ele como médium tem que entender aquilo. Que não pode, que ele tem limites de cura. Ele não pode curar todo mundo. Jesus não curou todo mundo, e o médium menos ainda. Ele não pode curar todo mundo. E ele tem que entender, ele pode ficar triste como médium, que, nossa, eu queria curar aquela pessoa que tem um problema tal, um problema isso, aquele problema tal, mas ele também tem a sua limitação, que ele não pode. Às vezes está no caminho daquela pessoa passar por aquele problema, passar por aquela dificuldade. Ele tem que entender que ele vai ter que chegar até determinado ponto. A partir dali, ele não vai poder mais atuar. Por isso que eu dei aquela questão eu dei um exemplo do tratamento de saúde. E é muito comum, né, nos médios de incorporação, né, os médicos que curam nessa questão de saúde, eles vão até determinado ponto. Chegou ali, eles não têm mais autorização para fazer nada. Por quê? É barrado aquilo. Por quê? Porque às vezes o paciente, eu vou chamar como paciente, né? Ele tem que passar por aquele problema e por aquela dificuldade. Ele tem que passar. Chegou ali, parou, tem que parar. Olha, tratamento é até aqui, dali para frente é com Deus, já não posso fazer mais nada. Né? Então ele tem que entender essa questão da situação. Então ele fala que a tristeza surge com silêncio recado. Seu limite aqui, não vá além daquilo que você pode fornecer. Então, tem a questão da saúde, mas tem várias questões. Então tem a questão, por exemplo, da psicografia. Às vezes as pessoas não aceitam uma carta de psicografia. Não, essa carta não é minha, não é do meu filho, não foi meu filho que mandou, ele tinha que ter escrito diferente. Não, a carta é do seu filho, a carta é da sua mãe, a carta é do seu pai, mas é esse o recado que ele mandou. Se você queria alguma coisa a mais, é isso que eu posso te dar, é isso que eu posso escrever, não posso escrever além disso. Foi isso que ele mandou, ou aceita ou não aceita. Então é a mesma coisa, ou seja, não pode ir além do que o Espírito está informando, do que o Espírito está falando. Tem certas situações que tem um limite, os próprios Espíritos colocam, existe um limite, e o médium não pode ir além daquilo, senão ele vai estar indo contra os princípios dele, né, e contra da espiritualidade também.
Na vida material, é a consciência dos relacionamentos ao limite para interferir na vida alheia. Não podemos fazer isso, pelo amor de Deus. É de que na vida material toda conquista é transitória. Tudo é transitório, gente. Eu gosto de falar isso porque tudo vai passar, tudo passa, tudo vai ficar aqui. Tudo que é material um dia não vai deixar de existir. Né? A lei da transformação, a lei da destruição. Está lá do Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? A lei da destruição, tudo que é material vai ser destruído. Esse corpo não é nosso, vai ficar, vai virar pó, vai virar alguma coisa, não vai ser nada. Então tudo, esse centro espírita em algum momento não vai existir, não vai estar mais aqui. Tudo que é material não é nosso e não vai estar mais aqui. Então o apego que a gente tem, às vezes excessivo nas coisas, é uma grande bobagem, porque nada é nosso, tudo vai ficar por aqui. Então, se a gente está apegado muito a algumas coisas, deixem isso de lado, desapega, porque não é nosso. O carro é temporariamente nosso, a casa é temporariamente nossa, a fazenda, o sítio, seja lá o que for, é temporariamente nosso. O cachorrinho é temporariamente nosso, que vai morrer. A família é temporariamente nossa, porque também vão morrer. Marido, mulher, filho, tudo é temporário, tudo morre, gente. A gente nasce, cresce, vive, morre, desencarna, aí... De novo, nasce até chegar um dia que a gente não vai precisar mais do corpo. Então, é um sucessivo processo de reencarnação. É assim que é. Não reclame comigo, reclame com Deus. Vai lá, reclama, passa um WhatsApp para ele e reclama. Não sou eu que estou falando, vai lá e reclama com Deus. É assim que funciona a vida. Tudo nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. É assim, portanto, nada é nosso. Né? Nós somos espíritos temporariamente no plano material e não ao contrário. Então, tudo que é material não é nosso. Deus nos empresta durante um tempo a casa, o carro, mulher, marido, filhos, não sei o que lá, mas também não são nossos. Os filhos não são nossos, os filhos são da vida. Os filhos crescem, constituem família e por aí vai. Também não são nossos. Então, se a gente se apega muito assim, depois quando perde, a gente tem uma decepção grandiosa. Então a gente também tem que se acostumar com perdas, porque as perdas acontecem na nossa vida e vão acontecer naturalmente, porque faz o processo, é do processo natural da vida. Ah, eu nunca vou perder ninguém, vai. Sinto muito em dizer, mas vai. Se você não perdeu pai e mãe, um dia você vai perder. Por quê? Porque não acontece só no vizinho, a gente acha que acontece só no vizinho, né? Ah, no vizinho morreu o pai e a mãe de não sei o quê. Um dia vai acontecer na sua casa. Tomara que demore, mas um dia vai acontecer. Porque é o processo natural das coisas. É natural que isso aconteça e vai acontecer em algum momento. Portanto, enquanto isso não acontecer, vamos aproveitar. E vamos viver amorosamente com todas as pessoas que estão à nossa volta. Amorosamente. E aproveitar. Por quê? Por um simples fato. O que nós estamos vivendo hoje não vai voltar. Não volta. O Natal que nós vivemos o ano passado, talvez não seja o Natal que a gente vai viver esse ano, seja diferente. Porque as pessoas vão embora. Ou porque casou, ou porque está vivendo no exterior, ou porque morreu. O Natal que a gente viveu há 10 anos atrás não é o Natal que a gente viveu o ano passado, não é o mesmo. Ou porque morreu, ou porque foi para o exterior, ou porque casou, ou porque, sei lá, alguma coisa aconteceu. Não é o mesmo Natal. O Natal do ano que vem não vai ser É assim, gente. Tudo passa, as coisas passam, que vão ficar na vida da gente são as memórias. As memórias. Então, aquele abraço gostoso, aquele Natal, aquela Páscoa, aquele aniversário, vai ficar na nossa lembrança e a gente vai ficar com saudade se a gente não aproveitar. Eu digo isso por experiência própria. Eu vivi isso e perdi pessoas na minha vida e hoje eu tenho apenas na minha memória. Vamos lá. Orgulho, a mediunidade ilumina os caminhos, isso é importante, tá? Ela ilumina os caminhos, porque é uma forma da gente não apenas ajudar as pessoas, né? De iluminar o caminho das pessoas, mas nós iluminamos o nosso. Porque até pouco tempo, até algumas encarnações atrás, nós estávamos no lodo. Nós viemos para essa encarnação com esse objetivo. Não apenas para iluminar o caminho dos outros, nós não estamos aqui para iluminar o caminho de ninguém. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho no bem, automaticamente, o objetivo também é esse, tá? De fazer com que as pessoas sigam os seus caminhos. Orgulho ferido. Ninguém é orgulhoso. Ninguém tem mágoa também, né? Quase ninguém.
A mágoa, a gente não deveria ter mágoa, né? Na verdade, a gente não deveria ter mágoa. Né? Aliás, a gente não deveria nem perdoar. Vocês não vão nem entender o que eu vou falar muito bem, mas assim, é verdade. Mas por que você perdoa? Mas você não deveria nem perdoar. Não, você não devia perdoar porque você não deveria nem se magoar. Essa que é a grande verdade, mas a gente se magoa, né? A mágoa não é o que o outro faz contra você, mas sim o que você permite que o outro faça contra você. Então, se você magoa, se está magoado, é porque você permitiu que o outro te magoasse. Mas é inevitável, gente. A gente tem sentimento, nós não estamos num nível ainda, não, eu não vou me magoar. Não vai. Você vai ficar magoado, tal, porque você se permitiu. Me permiti porque não estou num nível tal que, né, a gente não está. Muitos de nós não estamos nesse nível ainda. E ele fala que a humildade é a cura. Então, vou verificar o quanto de verdade sobre mim existe nessa dor, que é uma autorreflexão, que também faz parte da reforma íntima ou da reforma interior, que também está em todas as questões da mediunidade também. Aí o livro fala também da questão da quietude mental. Os médios recebem a mediunidade com objetivos curativos da alma. Isso é interessante, é um dos objetivos da mediunidade, é o efeito de curativo da alma. Por quê? Porque nós somos doentes, muitos de nós, a gente vem para a encarnação com a alma doente. O que quer dizer com a alma doente? Muitos de nós fizemos grandes barbaridades aí no passado longínquo e no passado recente, né? Passado agora, de alguns séculos aí atrás. Né? Não fosse assim, gente, a gente não estaria reencarnado, nós não somos anjinhos, né? Acho que ninguém tem asa aqui. Nós não somos anjinhos, né? Até 2000 anos atrás não é nada, absolutamente nada. Jesus esteve conosco ontem, o Mestre esteve conosco ontem, que é 2000 anos. Crucificar é algo supernatural, né? Passava assim na rua, assim, tem 10 aqui crucificado, mais 10 aqui, mais 20 ali. Aí você passava comendo um negócio ali, lá, mais 10 aqui. Gente, crucificar é algo natural na época do Cristo, natural, é a coisa assim. Você passava ali, beleza. É como hoje, ali tem um morto aqui, outro morto ali, você passa assim, vai lá, recolhe o morto e tal. Mas na época de Jesus, é claro, era natural esse tipo de coisa, mas claro, era uma barbárie. Na época de Jesus, a média de vida era 40 anos, né? Viver mais que 40 anos era difícil, né? Se morria muito cedo. Por quê? Porque a expectativa de vida era essa, né? Não tinha absolutamente nada, era tudo precário, tudo precário. Imagina médico ia fazer o quê? Não tinha anestesia, gente. Imagina sem anestesia. Arrancar um dente sem anestesia, uma dor sem anestesia. Né? Como é que é? Um cálculo renal sem anestesia, eu tive. Imagina como é que é isso. Né? Tudo sem anestesia, não tinha nada. Imagina como era difícil na época de Jesus. Então, na época de Jesus, inclusive, a população na Terra era pequena, era muito pequena. Né? E depois de 1800, 1900 para cá, começou a reencarnar muita gente no planeta. Muita gente mesmo. Né? Por quê? Porque começou a ter mais facilidade das coisas, na medicina, na cura, em tudo. Por quê? O pessoal não é burro, não é esperto. Começou a ter mais facilidade das coisas, o pessoal começou a vir. Começou a reencarnar, começou a vir. Por quê? Começou a ter mais facilidade em tudo. Na comunicação, na medicina. A pessoa começou a reencarnar, começou a vir, claro. Né? Começou a ter um pouco mais de facilidade. Enfim, hoje nós temos mais facilidade em absolutamente tudo. Na época do Cristo era tudo muito mais difícil, tudo. Né? Não tem nada, não era nada. Para ir num lugar era cavalo ou a pé, não tinha outro jeito. Fazer o quê? Comunicação não existia. Né? Então, era tudo terrivelmente. Então, a época que Cristo viveu era extremamente difícil. Né? E Cristo nunca disse que, por exemplo, para os apóstolos, que eles teriam facilidade em alguma coisa. Pedro, você vai ter facilidade, João, você vai ter facilidade, Tiago, Mateus. Ele nunca prometeu facilidade para ninguém. Podem procurar no Evangelho. Ele nunca falou, olha, a vida de você vai ser fácil, vai ser uma maravilha. Ele nunca prometeu facilidade. Ele prometeu honestidade. É isso que ele prometeu, muita honestidade. E ele agiu isso de maneira muito transparente. Todos morreram de maneira complicada, com exceção de João, evangelista, né, que morreu de idade, na ilha de Patmos, de idade, né, de velhice. Mas de resto, todos tiveram mortes cruéis, decapitado, crucificado em X, crucificado de cabeça para baixo. Isso depois de uma certa idade já. Todos tiveram mortes cruéis. Paulo, cortado sua cabeça, enfim. Ele nunca prometeu facilidades para nenhum deles. Todos foram perseguidos.
né? E tiveram mortes cruéis. E nós aqui, hoje, não temos esse tipo de preocupação. Nós temos outro tipo de preocupação. Nossa preocupação é outra. Se nós aqui, como espíritas, que aqui talvez essa seja a primeira encarnação nossa, ou de verdadeiramente nós estejamos abraçando com amor, talvez, não estou garantindo. Talvez essa seja a primeira encarnação que a gente esteja abraçando com amor a doutrina de Cristo, que é o Espiritismo. Talvez, não estou afirmando. Através do Espiritismo. Entendendo a doutrina cristã de Cristo através do Espiritismo, mas abraçando com amor verdadeiro, através do Espiritismo que é recente, tem 150, 200 anos, talvez essa seja a idade do Espiritismo. Então, isso nos traz um alento, por um lado, que essa encarnação é tão importante, mas tão importante, que agora nós estamos entendendo, através do Espiritismo, o que é o amor através do Cristo e através do Espiritismo, que veio trazer para nós. Hoje, então, a gente consegue entender o que é perdoar, talvez não consiga exercer, mas entender. O que é amar, talvez a gente não consiga exercer, mas a gente consegue entender. Então, já é um caminho, já é um primeiro passo que a gente está dando. Talvez antes a gente nem conseguisse entender, quanto menos exercer. Hoje a gente consegue mais ou menos entender. A doutrina espírita nos explica, porque ela é consoladora. Hoje talvez a gente consiga entender mais a questão da passagem, da morte. Né? Hoje a gente consola um pouco mais, né? Porque a gente sabe que a morte não existe. Existe a morte do corpo físico, mas a morte do espírito não existe. As pessoas morrem fisicamente, mas o espírito não morre. Então a gente consegue se comunicar, seja através do despertamento do corpo espiritual, mas quem fica fisicamente consegue se comunicar com quem já partiu, através dos sonhos, através de psicografia, consegue se comunicar. Ou seja, a morte efetivamente não existe. A morte do corpo físico sim, mas a morte do espírito não existe. Ou seja, as pessoas não morrem. Morte no físico, mas no espírito não morre. Né? Claro, a gente sente falta de abraçar, essa coisa toda, de pegar na mão do corpo, do físico, sim, mas a morte do espírito não existe, não morre. A gente sabe disso, então isso é uma coisa consoladora. É consolador isso, saber que a pessoa que a gente ama, que está do outro lado, a gente pode se comunicar com ela. É consolador isso. Então esse é um progresso que a gente tem. Ah, mas é difícil perder. Claro que é difícil perder. Mas a gente perde, a gente vai continuar perdendo. Porque Deus não vai bater na nossa porta lá, na rua tal, número tal, bater na porta e falar, você é fulano de tal, eu sou. Olha, é o seguinte, nesse dia, nesse horário, você é obrigado a tirar uma pessoa da sua vida, porque está programado, a pessoa se programou, pode tirar? Não, não pode, mas está programado a tirar essa pessoa. Não vai acontecer isso, você vai tirar, não vai nem perguntar se você quer ou não, e vai tirar da tua vida. É assim que acontece. Ah, mas eu vou ficar bravo, pode ficar. Vou ficar revoltado? Pode ficar. Vou me trancar no quarto? Pode se trancar. Vou procurar o psicólogo? Pode procurar. É o que vai acontecer. Você ficar bravo ou não, independente de como você vai ficar, eu vou fazer. Porque a minha decisão é muito maior do que a tua, porque a minha decisão é correta. Como você vai ficar, pouco me importa. E vai acontecer. É assim que funciona. Ou seja, ou nós entendemos os desígnios de Deus na nossa vida e abraçamos isso com amor, ou a gente se complica cada vez mais. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Ou a gente entende isso, ou a gente fica maluco. Tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem. Tudo, 100%. Por quê? Porque Deus é perfeito. Está lá, questão número 1. Deus é o que é? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês já decoraram isso, questão número 1. Não é? Então, se tudo que Deus faz é perfeito na nossa vida, e vocês já entenderam isso, não só porque está na doutrina, mas porque tem que estar dentro do nosso coração, então, se tudo que Deus faz é perfeito, então eu tenho que entender na prática que tudo que Deus faz é perfeito. Então não é só na teoria. Então, se acontecem coisas ruins na minha vida, que tem que acontecer mesmo porque está fora do meu alcance, morte, doença, não sei o que lá, então, gente, é que tinha que acontecer mesmo. Eu vou ficar revoltado? Fica, mas não vai resolver. Ou seja, eu tenho que abraçar as dificuldades da minha vida com amor. Ah, mas é difícil. Não estou falando que é fácil. Se fosse fácil, a gente já teria feito, né? É a mesma coisa que o perdão. Perdoar é fácil? É lógico que não. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Por quê? Se fosse fácil, já teria feito. As coisas fáceis a gente faz com rapidez.
As coisas que não são fáceis, a gente demora para fazer. Vamos lá. Caramba, hein? Bom, vamos lá. Perfeccionismo, melindroso, quase ninguém é, né? Ninguém é melindroso. Não. Ninguém é melindroso, não. Ah, tomou passe antes de mim. Aqui eu vou dar uma acelerada, ó. A gente mais ou menos sabe isso aqui. É perfeccionista e melindroso, não lidam bem na verdade, ultrapassam com muita frequência os limites da aceitável de convivência. E mediunidade, ela necessita de leveza e flexibilidade, gente. Não é nada aquela coisa de carrancudo, sabe? É flexibilidade, leveza, atender com alegria, né? Não é aquela coisa, já que, tudo bem? Não, tudo bem? Tá, o que você veio fazer aqui? Vai tomar passe logo, vai. Não, gente, é aquela coisa assim, sabe? Com alegria, descontração, sabe? Não é aquela coisa de... Né? Os médios que... aqui, ó. Aqui, ó, o que deles se espera é apenas que ofereçam o seu melhor, nada mais. Não existem médios perfeitos, ou seja, não se espera nada mais do que isso, não existe médium perfeito, apenas que dê o seu melhor, é só isso. Né? Não se espera médium Chico Xavier, não, se espera que se dê o melhor de si mesmo, só isso. Tá? Aí tem a questão da mediunidade e egoísmo, que às vezes acaba se confundindo mesmo, aí também tem a questão material, né? Que acaba confundindo a questão material com egoísmo. Isso é muito comum, né? E aqui a gente não está falando nada e nem de ninguém, mas é comum que se atrele as duas coisas, o egoísmo e a mediunidade. Que aqui a gente até colocou, alguns renascem como escassez mental, dificultando se conectarem com a parte sadia de que possuem. Tá? E aí, fala que o remédio primordial de aprender a proteger do egoísmo é identificar suas expressões sutis de emoção, ação e reação. Tarefa árdua, porque raramente as pessoas se admitem egoístas. E realmente é assim, né, gente? Raramente a pessoa ela admite que é egoísta. Não, eu não sou egoísta, mas às vezes, muitas vezes é. Ela é, às vezes, sem admitir e sem perceber que é egoísta. Né? Tem essa questão também. Não, eu não sou, mas às vezes ela é sem perceber que é egoísta. Ela está sendo egoísta sem perceber. E atua na mediunidade, faz uma coisa, faz outra, faz 1000 coisas, mas ela não está percebendo que às vezes ela é egoísta. Às vezes ela está tão fechada no círculo dela mesma, tão fechada no círculo da familiar, por exemplo, que ela acha que é só importante a família dela. Então é marido, mulher e um filho. Estou dando um exemplo, tá? Podia ser marido e mulher só, ou marido e mulher e 2 filhos. Estou dando um exemplo, marido, mulher e um filho. Então ela acha que é só importante só ela, o círculo familiar dela. Esquece que ela veio para esse mundo, ela veio para esse planeta, o amor ele é elástico, o amor é expansivo, tá? Então ela não veio para amar só marido, mulher e filho, ela veio para amar as pessoas que estão à sua volta. Então ela pode doar o seu amor a outras pessoas, as pessoas que estão no centro espírita, que estão na igreja, que estão na igreja evangélica, que estão, sei lá, no asilo, que estão em qualquer outro lugar. Então ele é expansivo, não veio para amar única e exclusivamente marido, mulher e filho. Nós não estamos aqui para ficarmos circunscritos a amar 2 ou 3 pessoas. Nosso objetivo não é esse. Se for só esse, pelo amor de Deus. Ah, eu amo marido, mulher, filho. Bom, isso, gente, é básico dos básicos dos básicos. Nós estamos aqui para muito mais do que amar só 2, 3 pessoas. Nós estamos aqui para muito mais. Isso tem que ser expansivo. E o amor não é o mesmo amor. Não vamos, não, vou amar minha família do jeito mesmo, da mesma forma que eu vou amar a pessoa do centro. Não é o mesmo amor, mas não deixa de ser amor. Às vezes a gente confunde, né? As coisas achando que é o mesmo amor. Não é o mesmo amor, mas é amor. Tem que ser expansivo. O amor é expansivo. Né? Às vezes a gente fica muito isolado, né? Eu amo as pessoas da minha casa. Tá, mas não basta só isso. Isso não basta. Isso é muito pouco, isso é egoísmo. Você tem chance de amar as pessoas, vá trabalhar num outro lugar, expanda o seu amor, o seu carinho, o seu afeto para outras pessoas. Você não está aqui só para ficar amando 1, 2, 3 pessoas. Pode ser. Nem sei, 3, tá. Para aqui. E aí identificar as suas expressões sutis de emoção, ação e reação. Tarefa árdua, porque raramente as pessoas admitem realmente que é egoísmo. Vamos para 4, que a gente já está finalizando. Eu estou um pouco preocupado com o horário. Aqui, vamos parar aqui, ó.
Isso, pode ser. Médios são aprendizes e não seres iluminados e redimidos, tá? Todo médium é aprendiz. Ah, médium iluminado. Não, não tem. Se o próprio Chico Xavier falava que ele não era nada, que ele era um cisco, quem somos nós para falarmos que nós somos realmente seres iluminados, seres... Gente, às vezes a gente fica idolatrando médium, né? E achando que médium é um ser excepcional. Sabe? Que bobagem é essa? A gente ficar idolatrando médium, sabe? É bobagem, só porque ele faz uma psicografia lá, ele está fazendo nada mais do que a obrigação dele. Tá? E por quê? Às vezes ele está fazendo aquilo porque ele errou muito no passado, está vindo na vida presente, para fazer aquilo que ele tem que fazer mesmo. Tá? É aquilo que ele tem que fazer. Tá? Porque se ele não fizer, às vezes ele fica doente, às vezes ele complica mais a vida dele ainda, é a obrigação dele fazer aquilo. Não que ele seja melhor do que o outro, mas ele tem que fazer aquilo justamente para liberar as encrencas do passado dele. Tá? Então ele tem aquela função de fazer, mas não que ficar de idolatria com o médium, bobagem. Tá? E às vezes ele trabalha em grupos espirituais específicos. Alguns acreditam que sua missão seja organizar obras sociais, psicografar, palestrar, que é uma encrenca, dirigir centro espírita, desenvolver mediunidade, esclarecer espíritos sofredores, que é bacana isso, entre outros tantos trabalhos. Enfim, várias miragens tomam as mentes de aprendizes a esse respeito. Desenvolver sua consciência para alcançar a redenção espiritual. Tá? E muitos acreditam nisso. Tá? Servir os espíritos, mas aprender a servir igualmente seus irmãos na vida material. Ou seja, a vida do médium não... Tudo isso ele está falando por quê? Porque a vida do médium não fica circunscrita ao centro espírita. É isso que ele está dizendo. Tá? Então a vida do médium não fica circunscrita a vir aqui, atender, dar passe, fazer um processo de desobsessão, dar uma palestra, dar aula. A vida do médium é daqui para fora também. Então não adianta você vir aqui, dar uma palestra, dar uma aula, dar um passe, sei lá, fazer qualquer coisa, fazer tua vendinha lá embaixo, enfim. Não adianta só fazer isso, sair daqui, chutar cachorro, ir para sua casa lá brigar com teu marido, com a sua mulher, enfim, ser o demônio daqui para fora. É sério, gente, não adianta. Então aqui dentro você é um anjo, aqui dentro você usa a asinha de anjo, saiu do portão para fora, você pega o tridente. Então, sabe, que resolução é essa que você tem na vida? Médium é médium em qualquer lugar. Então, na falta de uma visão mais madura, muitos se entregam à mediunidade como ser de um corretivo e resgate das faltas de outras vidas. Isso aqui é importante, ó. Com essa visão sombria, carrega a mediunidade como quem carrega um fardo. Mediunidade não é um fardo. Então essa questão, ó, entrega como se fosse um corretivo de falta de outras vidas. Tiram isso da mente de vocês. Eu estou sendo médium porque eu tenho que carregar isso como um fardo. A vida não é um fardo, mediunidade não é um fardo. Isso não é um fardo. Isso é uma bênção de Deus. Mediunidade é uma bênção de Deus. Isso não é um fardo, assim como a vida não é um fardo. Olha o que ele fala aqui. Ele fala que essa visão é uma visão sombria, tá? E isso não é, mediunidade não é fardo e a vida também não é um fardo. Então as pessoas não são médios porque a vida passada foi complicada. Nada disso, é bênção. Mediunidade é bênção. Tá? Sua missão é encontrar no amor a maior razão para viver. Tá? Vamos descer. Aqui, ó. E aí fala, lamentavelmente, muitos se encontram amargurados pelo veneno do mau humor, da desilusão consigo mesmo, inconformado de não conseguirem viver um momento de alegria. Muitos médios são carrancudos e não têm momentos aí de alegria. Para finalizar, tem 4 aí passagenzinhas, 4 frases que dá para a gente refletir aqui. Para aí. Que dá para a gente finalizar aqui para acabar, para encerrar dentro do horário, graças ao bom Jesus. Esforcemo-nos por um mundo de concepções ou de mediunidade seja uma bênção e não uma prova, tá? Então, mediunidade é bênção e não uma prova. Eu sou um médium, eu tenho que provar. Você não tem que provar nada para ninguém, tá? Você não tem que provar nada para absolutamente ninguém, nem para você mesmo. Você tem que agir dentro das suas possibilidades, fazendo o que você tem que fazer dentro da sua capacidade mediúnica, tá? E muitas vezes você não é eu quero ser um médico da psicografia, da psicofonia, eu quero dar aula, às vezes sua mediunidade não é essa. Ou então você, eu quero ganhar dinheiro para construir um prédio aqui em cima. Pô, às vezes você não tem nem dinheiro para isso.
Aí sua mediunidade é só ela dar um passe, mas que dê um passe bem feito, passe bem feito, que eu quero dizer não é, ai, a mão tem que ser assim, tem que ser assado, que não sei o quê, aprendi tecnicamente que tem que ser assim. Não, tem que ser com amor. Com amor. Só isso. Se você fizer com amor, já está muito bem feito. Tem gente que faz tecnicamente, não, a mão tem que ser para cá, para lá, mas se não fizer com amor, não vai resolver muito a questão, gente. Por um mundo onde ser médium seja visto ser um aprendiz e não como ser iluminado e redimido. Olha, médium é sempre assim. Médium vai ser sempre um aprendiz e não ser um iluminado. O próprio Chico falava isso, Chico, né? Chico, que é Chico Xavier, e quem somos nós para dizer que é diferente? Vai ser sempre um aprendiz e nunca um ser iluminado. Então o médium nunca pode ser visto como um ser iluminado. Ah, Divaldo é um ser iluminado. É um ser melhor do que a gente, que teve experiências mais complicadas, né? E hoje é um ser em ascensão melhor do que nós, isso é fato, né? Chico Xavier nem se fala, mas não quer dizer que um ser iluminado, um ser de luz. Não, gente, é um ser melhor do que a gente, um dia seremos iguais a ele. Simples assim. Sabe? Sem baba-ovo, é um ser melhor do que a gente e um dia seremos iguais a ele. Né? É um ser iluminado que fez por onde? Fez por onde chegar onde chegou. Por esforços próprios. Porque a nossa vida e o nosso crescimento espiritual é tudo personalíssimo, é tudo individual. Ninguém cresce pelo outro. Então, o ser que tem uma luz espiritual bem bacana hoje, bem legal, dá o exemplo do Divaldo, por exemplo, ele fez por onde conquistar isso? Por méritos dele. Ninguém fez por ele fez sozinho. E nós somos assim também. E ninguém cresce espiritualmente pelo que vai fazer pelo outro. Eu não vou fazer por vocês, vocês não vão fazer por mim. Então, o crescimento espiritual é sempre personalíssimo, é sempre individual. Então, as pessoas têm que fazer por si mesmas, claro, uns ajudando os outros, claro, né? Fraternalmente, um ajudando o outro, fazendo o que é possível fazer pelo outro. Mas o crescimento é sempre individual. Então, às vezes, as situações e os problemas, as pessoas têm que passar por si. Então, eu sempre falo, por mais que uma mãe ame o filho, e a mãe ama muito os filhos, isso é fato, o filho tem que passar por determinados problemas que ele tem que passar. E a mãe não vai ter como passar por aquele problema que o filho tem que passar. Ah, mas eu amo muito meu filho. Sim, você pode amar o teu filho do maior amor do mundo, mas às vezes ele tem que passar por aquele problema, é ele que tem que passar, não é a mãe que tem que passar. Ela daria a vida pelo filho, mas é ele que tem que passar por aquele problema. São situações que são individuais, individualizadas. O crescimento espiritual é a mesma coisa. Então, o problema das perdas, são os problemas das doenças, das situações difíceis, é tudo individualizado, tá? Então, o médium, ele é sempre aprendiz, é iluminado, essas coisas todas, temos que entender essa questão. Mediunidade é uma oportunidade, não um karma, é uma bênção e não um peso. Eu já falei anteriormente, só quero reforçar isso aqui, tá? Não tem nada de karma, não tem nada de um peso. É uma bênção, gente. Mediunidade é uma bênção. É uma oportunidade bendita da gente fazer alguma coisa melhor e diferente. Tá? Por quê? Por que ele é interessante? Porque hoje nós estamos aqui nesse Brasil, né? Estamos aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de ser médium numa casa espírita. Imagina se a gente for médium no Afeganistão. Cara, como é que você vai ser médium no Afeganistão? Como é que você vai ser médium na Coreia do Norte, cara? Você não pode piscar lá, você não tem nem internet lá. Cara, você não pode carregar uma Bíblia lá. Como é que você não pode ler um livro lá? Como é que você vai ser médium na Coreia do Norte, no Afeganistão? Gente, olha a dificuldade. E se você não for médium aqui, você vai ter que ser médium num lugar desse. Olha a oportunidade que a gente está tendo de ser médium aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente tem aqui, e depois você vai reencarnar num país completamente diferente desse, onde você não tem garantia nenhuma, onde você não pode se manifestar sobre nenhum tipo de religião, religiosidade, e lá você vai receber espírito. Está andando no meio da rua, você... Ô Zefio, vem cá, Zefio. Pô, chega lá o coreano lá, fala, o que é isso? Meu, mas é verdade. Então a gente está tendo uma oportunidade bendita e maravilhosa de trabalhar aqui no Brasil, onde a gente tem uma liberdade de frequentar a igreja, frequentar Umbanda, frequentar Quimbanda, frequentar Espiritismo, frequenta o que você quiser, trabalha onde você quiser, da maneira que você quiser, e ninguém vai te proibir, por enquanto.
né? Ninguém vai te proibir nada, entendeu? E, cara, e a gente corre o risco de, se não fizer bem aqui, de ir numa próxima encarnação, ter uma mediunidade danada que está assim, ó, num país onde você não vai poder exercer, onde você vai ficar travado, cara. Se você receber uma pombagira lá, imagina, receber um Exu lá, e, gente, como é que fica? Então, para finalizar, falta 5 minutos, senão a pessoa vai me matar. Mediunidade, desce um pouquinho. É um canal... Ah, falta mais 2 ainda. Não, dá tempo. Mediunidade é um canal iluminador de autoconhecimento profundo, permitindo melhor compreensão das suas mazelas e necessidades de aprimoramento. Isso é interessante, de autoconhecimento profundo, porque quando você trabalha na mediunidade, seja lá o que for, você se conhece, você tem capacidade do autoconhecimento, né? Das suas fraquezas, dos seus problemas, das suas angústias, das suas tristezas. Eu falo por mim, né? Do meu conhecimento, do meu autoconhecimento, das minhas encrencas, das minhas dificuldades, dos meus problemas, das minhas tristezas, das minhas angústias, daquilo que eu preciso melhorar. Não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Então, daquilo que a gente sente necessidade de se aprimorar, de melhorar, entendeu? Então, daquilo que a gente vê necessidade. Inclusive, de mudar de foco nos trabalhos mediúnicos, inclusive. Né? Falar, não, aqui você já fez alguma coisa, precisa mudar o foco nesse determinado trabalho mediúnico. Sai desse trabalho e vai para fazer outra coisa. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Sai desse e vai para outro, sai desse e vai para outro, sai desse e vai para outro. E acontece muito isso. Quando se esgota um determinado trabalho, aí meio que assim, a gente tem intuição de sair e ir para outra coisa, fazer outra coisa. Eu estou mais ou menos nesse sentido, de sair de um lugar e ir para outro, sair de um lugar para outro. Tá? Quando afeta muito minhas dores, é um indicativo que eu tenho de sair, parar e fazer outra coisa. Tá? Acontece muito isso também. Para finalizar, os médiuns não são doentes por conta da mediunidade. A mediunidade é dada a pessoas doentes. Isso é muito legal. Ó. Médiuns não são doentes por conta da mediunidade. A mediunidade é dada para pessoas doentes, que somos nós. Não, nós não, estou falando por mim, sempre por mim. Mediunidade é dada para pessoas doentes como eu, por exemplo. Tá? Então, quem é doente tem a mediunidade para poder trabalhar ela dentro de si. Tá? Então, médiuns não são doentes. Não são doentes. Mas sim, ela é dada para pessoas doentes. Para quê? Para poderem se melhorar. Quando fala doente, não é necessariamente só doentes do corpo físico, é doentes da alma. Doentes da alma. Quando fala doentes da alma, você pode fazer um leque bem grande sobre essa questão, de todos os sentidos. Tá? Doente da alma que já vem se arrastando aí durante muitas e muitas encarnações, pode pegar esse leque aí e abranger de todos os sentidos, tá, gente? 11 horas em ponto. Muito obrigado.